Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Direito Sem Juridiquês. Hoje a gente vai mergulhar no informativo 854 do STJ, tá? Saiu agora, 17 de junho de 2025. A ideia, como sempre, é traduzir o que importa, sabe? Especialmente os repetitivos. É para ajudar quem está na faculdade, quem está focado em concurso, entender de verdade, sem complicação. Vamos começar então? Tem bastante coisa. Administrativo, previdenciário, processo civil. Isso aí, vamos lá. Primeiro, os repetitivos, que sempre chamam mais atenção. Tema 1233. Abono de permanência. O que ficou decidido sobre a natureza dele? É remuneratório ou não? Então, o STJ bateu o martelo. Tem natureza remuneratória permanente, sim. Isso significa, na prática, que ele integra a remuneração do servidor. Não é algo isolado, sabe? Enquanto o servidor está lá, trabalhando, mesmo podendo aposentar, o abono compõe o salário. Entendi. E a consequência direta é que entra na base de cálculo de outras verbas, tipo férias, 13º? Exatamente. Férias, 13º salário, aumenta a base. É um ponto bem importante para o servidor e para a administração. Com certeza. Agora, vamos para processo civil, um tema que deu o que falar com a nova lei de improbidade. Tema 1284. Reexame necessário. A lei nova acabou com ele, né? Mas e sentenças antigas? Pois é, a Lei 14.230 de 2021 extinguiu o reexame necessário nas sentenças de improcedência em improbidade. Foi uma mudança grande. Mas o STJ, nesse tema 1284, disse, calma lá, aplica-se o tempus regit actum. Ah, lei do tempo do ato processual. Faz sentido. Exato. Ou seja, se a sentença de improcedência saiu antes da Lei nova entrar em vigor, a data-chave é 26 de outubro de 2021, aí nesses casos o reexame necessário ainda vale. Entendi. Então essas sentenças mais antigas ainda sobem para o tribunal automaticamente, mesmo sem recurso das partes? É uma regra de transição, digamos assim? Isso, uma regra de direito intertemporal fundamental para não gerar insegurança jurídica. Perfeito. E ainda em execução, mas agora de créditos não tributários. Tema 1203, fiança bancária e seguro-garantia. O que mudou? Eles podem suspender a exigibilidade do crédito? Podem sim, essa foi a grande definição. O STJ equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia ao depósito em dinheiro para esse fim específico, suspender a exigibilidade de crédito não tributário. Claro, tem um requisito, né? Tem que ser no valor atualizado do débito, acrescido de 30%. Certo. E o credor pode recusar? Só pode recusar se tiver um motivo concreto, sabe? Tem que provar que a garantia é insuficiente, ou tem defeito formal, ou que a instituição financeira ou seguradora não é idônea. Não basta dizer não quero, tem que justificar. É uma aplicação clara do princípio da menor onerosidade para o devedor. Ah, interessante. E superou aquela ideia de que o prazo determinado invalidava a garantia. Superou. O fato de ter prazo determinado, por si só, não torna a garantia inválida para esse fim. Foi um avanço importante. Bacana. Agora, um tema que sempre volta: honorários. Tema 1313 em ações de saúde contra o poder público. Como fica a fixação? Valor da causa, equidade? Então, nessas ações que pedem remédio, tratamento, essas coisas, para o Estado, o STJ disse: honorários são fixados por equidade. A base é o artigo 85, parágrafo 8º do CPC. O argumento principal é que o bem jurídico ali, a saúde, a vida, não tem um valor econômico direto, né? Não está para calcular sobre o valor do tratamento, por exemplo. Entendi. E aquela regra nova, o parágrafo 8º A, que estabeleceu uns pisos para a equidade, o STJ aplicou? Não aplicou nesse caso. O tribunal entendeu que usar esses pisos poderia dificultar o acesso à justiça para quem precisa desses tratamentos e poderia onerar demais o SUS, o Sistema Público de Saúde. Foi uma ponderação ali dos princípios. Uma decisão com um olhar bem social, né? Importante. Mudando de área agora, vamos para o penal. Uma decisão da sexta turma sobre cooperação internacional, provas do SkyXC vindas da França. Como o STJ analisou a validade disso? Olha, aqui o princípio-chave foi o lex diligentia. Significa. Significa que a legalidade da prova
tem que ser vista pela lei do país onde ela foi coletada. No caso, a lei francesa. O Brasil, em regra, não vai reavaliar se o procedimento lá na França foi legal ou não, segundo as leis francesas. A não ser que viole nossa ordem pública, imagino. Exato. A exceção é se a obtenção da prova violar a ordem pública brasileira ou a nossa soberania nacional. Fora isso, se a França diz que foi lícito, a prova é válida aqui. Bem relevante para esses casos de crime transnacional. Nossa, quanta coisa importante. E olha, o informativo 854 ainda trouxe outros temas repetitivos, né? Só para mencionar rapidamente, o 1239 sobre piscofins na Zona Franca de Manaus. Isso, confirmando a não incidência lá dentro. O 1248 sobre valor de alçada na execução fiscal considerando o total da CDA. Exato, soma tudo para ver a alçada. E o 1336 sobre o indulto que não alcança a multa no tráfico comum. E isso só se for tráfico privilegiado. E ainda tem as novas afetações, né? Temas 1352 a 1360. Muita coisa vindo por aí. Sim, temas quentes. Período de graça, continuidade delitiva, retroatividade do pacote anticrime, livramento condicional, prisão por guarda municipal. Bastante trabalho para os tribunais. Ufa, foi uma passada geral, mas acho que deu para pegar os pontos-chave, né? Com certeza. E o mais fascinante, eu acho, é ver como o STJ vai construindo e uniformizando esses entendimentos, né? Buscando dar mais segurança jurídica. Para quem está estudando, fica a dica, né? Não é só decorar a tese. Tentar entender o raciocínio por trás, sabe? Como o tribunal chegou naquela conclusão. Isso sim aprofundou o estudo. Excelente ponto. Pensar além da decoreba, né? Analisar o porquê. Com essa reflexão, então, a gente fecha a nossa análise do informativo 854 do STJ. Continue acompanhando o Direito Sem Juridiquês. Até a próxima.